Então, tu já conhece que x² mais y² igual a r² uma circunferência, pronto, tu já sabe que a parametrização ali vai ser x igual a r cosseno t, Cosseno T. e aqui seno t, né? Sim. Tá. Beleza, então fizemos já o vetor parametrização. Consegui descrever as duas dimensões aqui por meio de uma coisa só, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, não vai dar espaço. Veja que o R era para ele ser constante. Ele é constante, né? Ele não muda. Mas eu não sei qual é o valor, então vou ter que deixar R. Beleza? Eu estou usando o R aqui para vetor parametrização, mas não é o mesmo R, tá? São coisas diferentes, tudo bem? É só Tá o bem. nome que eu dei, porque eu normalmente dou esse nome. Mas talvez fosse melhor chamar de gama. Vamos ver como é que ele chamou. Ele não chamou de nada. Vou chamar assim mesmo. Então, quem que é a derivada disso aqui, me diz? É o menos R seno T e o R cosseno T. Isso mesmo. Perfeito. Então, metade do que tu precisa para pôr na tua integral, tu já tem, que é o vetor parametrizado derivado. Agora, tu tem que parametrizar o teu campo. O teu campo é isso. E aí, como é que vai ficar a parametrização disso? Eu vou fazer a substituição do menos R seno T Simplesmente, pelo X e o R cosseno T pelo Y. simplesmente isso. Daí vai ficar R seno T, menos R seno T sobre 2, né? Sim. E ali o R cosseno T sobre 2 também. Olha só que trampo trampo é muito trabalhoso. A gente está tendo muito trabalho para fazer uma coisa que saiu em duas linhas lá pelo teorema de Green, né? Sim, sim. Então, claro, é importante saber, mas tu pode usar o teorema de Green, tu usa, meu Deus. E normalmente quando eles colocam campos só de duas dimensões, né? Provavelmente é porque eles querem que tu resolva por teorema de Green. Essa é a dica que eu te dou. Agora, vamos pegar isso aqui. Como a gente está querendo pegar o caminho todo, né? Caminho fechado, ele falou. De 0 a 2π. A circunferência fechadinha, né? Tudo bem? Sim, sim. Aqui tu vai ter este vezes a derivada é essa. Só que vezes é produto escalar. Aqui já que a gente está falando de vetores. dt, não é mesmo? Agora tem que fazer o produto escalar aí. Consegue fazer esse produto escalar para mim? Deixa eu colocar aqui. É primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Multiplicação e depois soma. Isto. Ok. O seno e o cosseno estão a repetir, então nós podemos tirar o meio, né? Uhum. Só E fazer essa depois distributiva aí, isto né? fica assim, o R ao quadrado e depois o cosseno ao quadrado T e o seno ao quadrado T. Já dava para tirar um meio para fora, muito bem Um observado. meio. Tiramos esse meio para fora, já que tem nos dois, daí vai ficar r ao quadrado seno ao quadrado de t. É soma, né? Então mais Mais r cosseno. cosseno ao quadrado de Cosseno. t dt. Mas nós Olha podemos só. Diga. colocar só um R. E Porque aqui, se tu deixar o r quadrado é evidência, aparece seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado que é igual a 1, né? sim. Isso aí. Então vai ficar só r ao quadrado dt. Tem que lembrar que tu está integrando em t se r é constante. Então vai ficar 1 meio r ao quadrado 2π menos 0, né? Sim. Então o zero aqui a gente ignora.
Corta, corta. Olha quem sobrou. Πr quadrado. Mesma resposta do outro. Exato. Então tem esses dois jeitos de fazer. Tu escolhe o que for mais fácil para ti, tá? Se um campo não for conservativo, não posso usar o teorema de Green? Pode. Não tem problema nenhum. A gente acabou de fazer o teorema de Green para um campo que não é conservativo, né? Se for conservativo, é essa a minha Se for dúvida. conservativo, Sim. se for conservativo, tu pode, mas vai dar zero, né? Porque o teorema de Green é sempre em curvas fechadas. Ok. Tá bem. Então, não vai adiantar de nada. Simplesmente vai ter a resposta zero mesmo. Beleza? Alguma dúvida? Ainda não. Ainda não? Então vamos para a próxima. Opa, tem aqui a B. É do mesmo problema. Recorrendo ao teorema de Riemann-Green, transforma isso no... tá. A gente fez primeiro isso, né? Sim, fizemos isso. Então já fizemos a A e a B. Que maravilha. C, vamos ver. Admita que C representa um arame e que sua massa linear é... Meu Deus. Determine a massa M do arame. Eu acho que isso aqui não dá para resolver com o teorema de Green. Isso aqui tu tem que fazer a parametrização mesmo. Parametrização, sim. E aqui vai acontecer mais ou menos o que eu estava te falando, né? Peraí. Eu acho que agora não tem mais o campo vetorial, tá? A gente só tá querendo calcular a massa desse A aramezinho. massa, sim. Isso. Então vai virar uma integral de campo escalar. A integral de campo escalar, ela é um pouquinho diferente, né? Também parametriza, né? Vai ficar igual a TI, TF. Daí aqui a densidade. Daí vezes... Como é que era? Acho que era o módulo, né? É o módulo... a gente põe assim, a gente pode pôr assim. O módulo da derivada. Ok? Ok. Daí, beleza, a gente já fez a parametrização lá, aqui vai ser a mesma ideia. O problema é que tem módulos aqui, né? Então, tem que tomar um cuidado com isso, né? Essa parada aí é sempre positiva. Perceba que vai ter vezes que a circunferência está em partes negativas, né? Porque, por exemplo, essa é a nossa circunferência. Nessa região aqui do fio, por exemplo, tanto o x quanto o y são negativos, né? Sim, são. Então é só isso que tu tem que tomar cuidado. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Bem, acho que primeiro tem que fazer o módulo daquele vetor, que vai ficar as coordenadas ao quadrado, né? E as coordenadas eram r seno, r cosseno, na prática vai sobrar r quadrado. Alguma dúvida com isso? Era um... Não tem. Não? Beleza. Então vai sobrar só esse r aí. E o m ali tem um r constante, né? Então não tem nada demais. Aqui vai ficar de 0 a 2π ainda, que a gente está pegando... tem que ver isso aqui, né? Se a gente vai fazer de 0 a 2π. Por hora eu vou colocar de 0 a 2π aqui. Eu vou colocar o nosso cara, x módulo mais y módulo, né? Então vai ficar módulo de r cosseno t, mais módulo de r seno t. Esse r pode ir para fora, porque ele é constante. dt. Daí... bem, tu tem que perceber que tu vai ter que fazer essa integral tomando esse cuidado das partes que são negativas, né?
Porque o seno e o cosseno vai ter que sempre ficar positivo. Então, na parte negativa, onde o seno e o cosseno são negativos, tu vai ter que trocar o sinal, tá bom? Né? Porque tu não concorda comigo que o seno e o cosseno às vezes são negativos? Sim, às vezes são, mas eu não estou a perceber bem- muito bem esse exercício. Tá, me diz aí, o seno. Ou melhor, o cosseno. Vamos fazer o cosseno. Tá, agora tu percebeu que dá para quebrar em duas integrais diferentes, né? Que tem uma soma aqui. Integral da Sim, soma, soma das integrais, né? está bem. Isto aqui que acabamos de fazer, bem, é a substituição do x é o cosseno t e depois o y é o seno t, Isso. certo? E Só o r pus a ao quadrado, parametrização no lugar. e o r ao quadrado é o que nós já tínhamos obtido É, ele é uma constante, né? anteriormente. Então não muda nada. Isso. Aqui é seno. Daí aqui tu tem que pensar o seguinte, beleza, ele tá mandando a gente deixar sempre o negócio positivo. Mas a gente sabe que o seno nem sempre é positivo e o cosseno também não. Então o que vai acontecer é que nas regiões onde ele é negativo, a gente vai ter que trocar, ok? Então, por exemplo, o cosseno. O cosseno ele é negativo de π sobre 2 a 3π sobre 2, certo? Sim, Então, a gente pode dizer o seguinte. ah, tá, deixa eu colocar isso aqui dentro de um colchete, por causa do R ali. A gente pode dizer o seguinte, que essa integral aqui pode ser quebrada em duas. Aqui é menos a integral de π sobre 2 a 3π sobre 2 do cosseno de t, né? Porque ele é negativo nessa parte. Então assim ele vai ficar positivo, certo? certo, Mais a integral agora de, por exemplo, 3π sobre 2 sobre 2. Nessa parte ele é positivo. Concorda comigo? sim, sim. Isso. Bem, eu quero que tu faça essa conta e verifique uma coisa interessante acontecendo. Tu sabe qual que é a integral do cosseno, tu sabe colocar esses limitantes na calculadora. Eu também preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Quando tu voltar, me diz como é que ficou essa integral. As duas. Note que só muda o limitante. Já volto. Uhum.
Voltei. E aí, conseguiu calcular? Ah, eu só consegui separar. Como Já assim mando separa? foto. Sim, eu fiz de uma outra forma. Ah, é? Tu não fez do jeito que eu fiz aqui? Não, Tá bom, né? Tá bom. só que eu não consegui terminar. Já enviei foto. Tá, vamos ver. Que era só fazer a integral do que eu fiz aqui, mas beleza. Vamos ver. Às vezes eu falei muito rápido, não sei. Deixa eu ver aqui. É, pode ser isso aí mesmo. Pode ser isso aí que tu Sim, fez mesmo, não tem segredo. A coisa é tu fazer essas integraizinhas, né? Tu sabe qual que é a integral do cosseno, né? A integral do cosseno é o seno, a integral do seno é menos cosseno, e assim vai. sim, Então tu quebra em quantas integrais tu quiseres, né? Eu achei que ficaria mais rápido quebrar só em duas de cosseno e duas de seno, sacou? Porque sim, aqui por tu vai ter agora 8 deixa. integrais, né? Sim, por isso é Daí. que eu depois travei aí. Podíamos É. fazer da sua forma só para ver se. O que tu fez não tá errado, tá perfeito. Perfeitinho mesmo. Mas fica maior. Eu nem tinha Sim, pensado desse teu jeito aí, mas ficou de fato bem maior. O que tu tens que entender é isso aqui, ó. Eu vou abrir um negócio aqui pra você ver, que é o círculo trigonométrico. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse é um círculo trigonométrico. Como tu pode reparar, o cosseno é o eixo x e o seno é o y. Então, o cosseno ele vai ser positivo onde? Aqui do zero a π e do 3π sobre 2 ao 2π, certo? certo. É por isso que eu falei o seguinte, na parte... Bem, nós temos que integrar de 0 a 2π, temos que integrar tudo. Por isso que eu falei que na parte da integral, que é do π sobre 2 até o 3π sobre 2, que é aqui embaixo, tinha que ter o Sim, sinal de menos na frente. Porque é assim que o módulo funciona. Na parte onde tu tens negativo, tu tem que multiplicar por menos 1 para que assim fique positivo, certo? Isso que é um módulo. certo, Então, por isso, eu sabia que a integral nessa região era negativa, porque a região é negativa, o cosseno é negativo nessa região. Então, eu multiplico por menos 1. E na região que ela é positiva, deixa normal. Então, por isso que de 3π sobre 2 até π sobre 2, eu deixei o cosseno normal. Ok? Então eu estou pegando 2π, só que eu estou escrevendo de uma forma diferente. Eu escrevi de π sobre 2 a 3π sobre 2, e depois de 3π sobre 2 a π sobre 2, para pegar tudo. Beleza? certo. A ideia é Sim, essa. E, né, pela lógica, é para o valor dar o mesmo, para dar o mesmo tamanho, né? Porque tu tá falando de regiões simétricas. Então provavelmente o que vai acontecer ali é a gente somar duas vezes a mesma resposta, não é mesmo? certo. Muito bem, então vamos fazer isto. Eu vou apagar o que tu fez, não tá errado, tá? Só que como eu já comecei desse jeito, eu vou continuar desse jeito. Então eu vou fazer essa aqui primeiro. Bem, a integral do cosseno é o seno. Então vai ficar seno, menos na verdade, porque tem menos ali na frente, de π sobre 2 a 3π sobre 2. Daí, lembrando do que tu fez lá, né? Vamos colocar o sinal de menos aqui. Final menos inicial. Então, seno de 3π sobre 2, que é o lá embaixo, o ângulo lá embaixo, menos o seno de π sobre 2, que é o ângulo lá em cima. Então, quem que é o seno de 3π sobre 2? É menos 1. E quem que é o Sim, seno de π sobre 2? É 1. Menos 2 com o sinal de menos vai ficar mais 2. Uou, que coisa absurda. Como era de se imaginar, né? Ficou positivo. sim, E agora chuta o que vai acontecer lá no outro caso. Mesma coisa. Só que numa ordem inversa. Que são os mesmos limitantes, não é mesmo? Mesma coisa aqui. certo. Então vai ficar seno de π sobre 2 menos seno de 3π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, menos seno de 3π sobre 2 é 1 também, deu 2 de novo.
Percebeu? Sim. Então toda essa parada aqui do cosseno deu 4. Então, pela lógica, né, aqui vai ficar 4 mais 4, porque o seno vai ser igual, certo? Por que, que o seno seria diferente se a gente está falando de uma figura simétrica? Concorda comigo? 4 mais 4. 4 mais 4, isso mesmo. Eu não percebi o 4 mais 4. Pensava que era 2 mais 2. Não, porque ó, são duas regiões, né? Ó. A parte do cosseno que a gente está integrando ali é essa mais essa. Então é 2 mais 2, não é mesmo? Certo. E daí teria que fazer o do seno ainda, que também seria 2 mais 2. Eu só fiz o do cosseno aqui, tá vendo? Sim. Então aqui dá 4, aqui dá mais um 4. Vai ficar 8, ok? Certo, então é 8r ao quadrado. Se eu não esqueci nada no caminho aí, vai ficar 8r quadrado, isso mesmo. 4 mais 4. 8r quadrado. Será que eu não esqueci nada? Acho que não. Acho que tá tudo certo aí. Beleza? Sim, sim. Ah, que coisa boa. Então, massa 8r quadrado. Obviamente, quanto maior a tua circunferência ali, mais massa ela vai ter, né? Sim. Então, tá bom. Acho que fizemos tudo aqui que envolvia essas integrais de linha, né? Vamos para a próxima questão, então. Alguma especial? Podemos fazer a 2. A2. A 2, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Tu já tentou fazer essas contas? A2. Sim, sim. Eu sei que A2 já temos o Z, né? E o x ao quadrado mais o y ao quadrado menor ou igual a 4. Qual é a figura? Qual é a figura disso aí? Isso aí, deixa eu ver aqui no meu HD, Eu no sei meu que Google. o meu raio vai ser 2. Isso aí é um paraboloide. Tu sabe o que é um paraboloide? Tens ideia do que é um paraboloide? Isto vai ficar na parte. É tipo um cilindro, ou não? Opa, quase isso. É um cilindro, mas tu tem que pensar melhor numa parábola. É uma parábola, tipo um y igual a x quadrado, tu sabes que é uma parábola, né? Certo, sim, sei. Então, como tem x ao quadrado mais y ao quadrado, tu tem uma parábola 3D. Então, tu pode Sim, pensar sim. dessa forma. E o meu raio vai ser 2 e isto vai ocupar Isso vai no. depender, isso vai depender de onde tu estás a pegar o raio, tá? Por quê? Porque o que é uma parábola? Pensa numa antena parabólica. Tu já viu uma antena parabólica? Antena parabólica é isso aqui, ó. Não é mesmo? É isso que tu tens Certo. aqui. Sim, Então, claro que vai depender de onde tu estás pegando, né? O raio. Como tu tá definindo aqui de 0 a 4, beleza. Então, teu Z tá bem definido entre 0 e 2, certo? É isso. certo. Agora, com isso em mente, sim, a gente pode pensar no resto, na parametrização, alguma técnica especial para utilizar, etc. Beleza? Então tá bom. Nossa, só problema panqueida hoje, só problema panqueida. Ahn, bem, eu quero ver se a Imagina. B ele não pede para fazer por Stokes ou qualquer coisa do gênero. Não, não, nem campo tem, né? Hum. Não, ele não pede. Por isso que isto nós. ah, Bem, nós temos o Z, nós temos o nosso Z. Então é só o x e o Então, y. tu tens que parametrizar. E eu gostei a hora que tu falou de parametrizações cilíndricas. Gostei bastante. O caminho é esse. Será que tu sabe parametrizar isso aí em cilíndricas? Eu fiz este exercício aqui, eu não sei se está certo. Já uma foto. Ah, me manda aí, vamos ver o que tu fez.
Faz a chegar aqui. Vamos ver. Vamos ver o que tu fizeste. Pegar aqui. Girar aqui. Você fez bem rapidinho isso, né? Nossa, você fez até o vetor normalização aqui. Ai, 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 ai. Tá, tu parametrizou. Tua parametrização. Tua parametrização tá errada. E. É, ela tá errada porque, tipo, tá bobo, né? Tu manteve a mesma coisa. Dá pra fazer mais legal isso aí. Não que não desse pra resolver de um jeito meio difícil. Mas do jeito que tu fez aqui, acho que não vai dar certo, tá? Tá bem. Então eu vou te mostrar outra forma. Note, do jeito que tu fez, tu só manteve ali o teu vetor de parametrização. Agora o negócio é o seguinte, tu olha para essa superfície, daí tu te lembras das aulinhas integrais triplas, e tu vai lembrar que paraboloides a gente parametrizava lá em cilíndricas. As coordenadas cilíndricas são assim: R cosseno θ, R seno θ, Z igual a Z. Tipo polares com Sim. Z, né? De tal Sim. forma que tu consegue escrever essa curva como Z igual a R ao quadrado sobre 2, concorda comigo? Z igual a r ao quadrado sobre 2. Isso, não é mesmo? Sim, é o x ao quadrado mais o y ao quadrado, é isso? É, porque o XR cosseno θ e o ZR seno θ, né? Já percebi, sim. Aí sim. Então tu consegue escrever a tua parametrização em termos de θ e R como, bem, aquilo que eu acabei de falar, né? R cosseno θ, R seno θ, R quadrado sobre 2. Aí já ficou uma parametrização mais legal. Dá pra fazer desse jeito, sai, é legal. Agora, eu tô pensando que talvez pra esse caso específico que tu fez, talvez seja melhor. Olha só, você pensou além do alcance, hein? Pensou além do que eu pensei. Na verdade, dos dois jeitos vai dar no mesmo, só que eu acho que do teu jeito dá pra perceber uma coisa melhor. Tu ficou um tempão ali fazendo aquele produto vetorial pra encontrar o vetor normal, né? Exato. Aquilo não é legal. Não. E existe um teorema que diz o seguinte: quando tu consegue escrever um vetor parametrização da seguinte forma, olha só, U, V e alguma coisa que depende de U e V, tu pode ter certeza que o teu vetor, ou pelo menos o módulo dele, vai ser 1 mais a derivada do, acho que é do primeiro em x e do segundo em y, ou ao contrário, algo assim, tá? Já facilita bastante, né? Ficar, não, é melhor que isso. É a funçãozinha ali mesmo. É o gzinho de u mais o gzinho de v. É bem melhor isso aqui? Ficar fazendo toda aquela conta para encontrar o vetor normal? Só que isso só é possível quando tu consegue escrever as duas primeiras entradas aqui da tua parametrização com as letrinhas da parametrização, que foi o que tu fez. Com aquela parametrização que eu falei que estava estranha. Mas para esse caso, é uma boa escolha. O que tu fez foi uma boa escolha, tá bom? Certo. Então, olha só o que vai acontecer. A, a gente tem que terminar aquela conta que tu começou, né? Sim, é isso mesmo. Isso. Então tu não, olha só, tu não precisa ficar fazendo toda aquela conta lá da matriz para encontrar o vetor normal, se tu tem uma parametrização desse tipo, que foi o que tu fez, porque no teu caso era x, y e aqui a função z, né? Então no teu Sim. caso vai ficar módulo, que é o que tu precisa jogar lá na integral, né? 1 mais a derivada em x, que era vai ficar x, né? Que corta com o 2 de baixo. E aqui vai ficar y, certo?
Certo. Essa derivada vai dar x e essa vai dar y pro teu caso. E daí agora... é isso. Agora o que tu precisa fazer? Como a nossa integral de superfície aqui, ela normalmente, né, ela dá um fluxo de um campo, né, seja vetorial, seja escalar, não importa, mas como o teu é escalar, vezes o módulo do vetor normal, ds. Né? Só que, como a gente não tem esse campo, vai dar simplesmente a área. Então a área vai ser a integral, vai ser a superfície aqui, né, do teu vetor normal, módulo dele. É esse cara. Tá bom? E beleza, ds. Tu tens que lembrar que tu tá calculando uma área, então essa integral tem que ser dupla. Agora, como é É que tu isso vai... que eu ia perguntar. Ah, é? Tá com problema de pensar como é que resolve isso? Sim, eu acho que eu não percebi muito bem o módulo e o... É que tu tens que lembrar da equação, né? Deixa eu abrir o slide aqui, pra tu te lembrar. Deixa eu abrir o slide, só um segundo. Aqui é a integral de superfície. Aparecendo aí? Sim, sim, está. Então o negócio é o seguinte, ó. Aqui, ó, aquilo que eu falei. Primeiro, definição, né? É que aqui eu acho que ele tá falando só de integral de função, campo vetorial. É que tem campo escalar também. Deixa eu ver, eu tô falando aqui sem nem ter visto direito. Mas de modo geral, quando tu tem um campo escalar, aqui, ó. Parametrização do campo vezes o módulo do vetor normal, tá vendo? Certo. É isso que a gente está calculando lá. Mas no nosso caso a gente não tem campo escalar. Então, por isso que a gente consegue com isso calcular a área. Beleza? Então, na prática, isso aqui é 1. Né? Quando isso é 1, a gente está calculando a área. Como é que a gente calcula a área? Integrando o módulo do vetor normal, a superfície. Agora, perceba aquilo que eu acabei de falar. Quando tu tem aquelas funções de classe 1 que tu consegue isolar o z do jeito que estava lá, era ao quadrado aqui, ó. Fica ao quadrado. Eu esqueci do quadrado lá dentro do meu módulo, lembra? Que era uma raiz do x mais o y? Só que tem que pôr ao quadrado. Isso aqui é o vetor, é o módulo do vetor normal, para aquele caso lá. Sem precisar fazer a matriz, entendeu? Se tu quiser fazer a matriz, tu pode fazer. Não tem problema. Só que é perda de tempo, porque a gente decora isso. Isso aqui aparece com tanta frequência que a gente decora, entendeu? Certo. Uhum. Pronto. Então, é aquilo que eu estava falando. Então, no nosso caso, eu só esqueci daquilo, ó, porque tu pode, ó, se quiser calcular o vetor normal, tem situação que tu tem que calcular, tipo de uma esfera. De uma esfera, como ela não é uma função C1, como tu não consegue isolar o z na equação de uma esfera, resumidamente, tu tem que fazer o produto vetorial aqui das derivadas da parametrização e achar o módulo. Eu recomendo decore, tá? Decore isso aqui, que o módulo do vetor normal de uma esfera é r quadrado seno φ, porque senão tu vai perder muito tempo fazendo essa conta. Tá? Então, de novo aqui, ó. Olha só o que aconteceu. Uma função que tu consegue parametrizar do jeito que tu fez lá no teu papelzinho. O v e uma função que depende do iv, que nem tu fez. E aqui, de novo, ele está dizendo que se tu quer calcular a integral de superfície, tu pode fazer desse jeito. As derivadas da parametrização, ao quadrado. Daí, se tu conseguir integrar isso aqui, tá resolvido. Certo. Agora, temos que integrar isso aqui lá no nosso caso. Tá bom? Então vamos voltar para lá. Alguma dúvida? Não, não. Então tá bom. É um negócio complexo mesmo. É normal que tu não entenda. E aqui eu esqueci de levar ao quadrado. Agora surge
questão polêmica. Como é que a gente vai calcular isso aí, né? Como é que a gente vai calcular esta área? A grande questão é que a gente não pode simplesmente jogar isso aqui para fora, porque o nosso DS depende de XY. Mas quem que é o nosso DS? Quem que é a nossa área, né? Como é que eu pego essa área? Bem, tu tem que lembrar que tu tá falando de um paraboloide, né? Então tu tá falando de um objeto que está nas coordenadas cilíndricas. Só que esse objeto aqui em especial, ele vai depender só do R do θ, porque o Z tu já sabe qual é, como tu mesmo falou, né? O Z definido aqui vai de 0 a 2, né? Pensando aqui o que tá rolando nessa parada. Como é que eu vou integrar esse negócio? O que eu tenho que pôr ali? Mas eu acho que o Z é fixo. Mas é que o Z não pode ser fixo, porque ele vai de 0 a 4. Só que, vamos dizer assim, tem uma coisa que vai variar junto, né? Que é o Z. Tô pensando aqui, tá? Como é que resolve isso? Eu acho que isso já tá dentro do vetor normal. É meio que, olha só. Sabe quando tu tá derivando, quando tu tá integrando, e daí tu tem as duas integrais, tipo dy dx, sei lá. E daí tu coloca a integral do y dentro, é como se fosse uma integral única, só que com uma função menos outra, sei lá. Certo? Essa aqui é a função que tu tinha que integrar, mas tu pode escrever ela como uma integral dupla da seguinte forma. Concorda comigo? Essas duas coisas não são iguais? Eu não percebi muito bem. Porque às vezes a gente escreve integrais únicas, normais, mas a gente poderia escrever como integral dupla, né? Por exemplo, olha só. Digamos que a gente queira calcular essa área aqui. Senão eu não vou conseguir fazer uma analogia que tu vai entender. Queremos encontrar essa área, isso aqui é y igual a x. Então, se tu quiser, tu pode escrever da seguinte forma. Aqui é 0, aqui é 1, sei lá. 0 a 1, a integral de x dx. Concorda comigo? Sim. Tá bom. Só que se tu quiser, tu também pode escrever 0, 1, de 0 a x, dy dx. Não é mesmo? Porque tu tá indo do 0 até a função x. 0 a x, 0 a x, 0 a x, certo? Certo. Ou seja, existem essas situações onde uma dos limites de integração já está ali dentro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que resolver uma integral dupla. Isso aqui é área, tem que ser uma integral dupla. Só que tu já tem alguma coisa aqui dentro que está relacionada com uma das limitações desse teu problema, que é um objeto 3D, que é um paraboloide. Então, esse cara aqui dentro, na prática, está representando quem? Está representando a coordenada Z. É uma forma de tu conseguir representar a coordenada Z. É isso. Só isso que eu queria te dizer. Então, as outras limitações ali vai ser em R e em θ. É isso. Daí tu vai ter aqui, olha só, de novo passando para coordenadas cilíndricas, né? 0 a 2π, porque tu tá pegando ali os quatro quadrantes. O raio vai onde? O raio não vai de 0 a 2? Sim, sim. Então, 0 a 2. E ali dentro já tem meio que o... Pode só voltar a explicar o 0 a 2π. Acho que eu me descuidei Porque aí. se tu tens um paraboloide aqui, no centro, ele tá pegando os quatro quadrantes, né? Aqui, aqui atrás, aqui atrás e aqui atrás. Sim. Então ele tá pegando de 0 a 2π no chão. Já percebi, já percebi. Então por isso que é de 0 a 2π, de 0 a 2, e agora aqui dentro a gente pode trocar, né? 1 mais r ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, né? Sim. E daí aqui dentro vai ficar r, dr, dθ. De novo, esse limitante aí das coordenadas polares, limitantes não, jacobiano, das coordenadas polares, das coordenadas cilíndricas, r, dr, dθ. Beleza? E agora tem que integrar isso aí, né? Sabe integrar? Perceba que tem r quadrado aqui dentro e rzinho aqui fora.
E aí, qual substituição tu pode fazer, será? Que tal chamar todo mundo que tá dentro da raiz de U? Sim, pode ser. Isso, faz aí então. Mas resolve só a de dentro primeiro. Substituição simples essas horas, né? Coisa boa. Esse negócio de integral de superfície é chato às vezes tu perceber o que tu tá integrando, né? Porque tu tá integrando uma coisa que é de três dimensões. Um paraboloide existe no 3D. Só que a integral de superfície é uma integral dupla. Justamente porque algo já está caracterizado, né? A coordenada z aqui no caso já está caracterizada. Pelo vetor normal, entendeu? Certo. Que é esse raizinho aí. Beleza, quando tu integrar, me fala. Tá bem. Eu vou mandar a foto, mas eu acho que eu já me perdi. Sério, tu perdeu na resolução da integral? Sim. Essa integral aqui é para ser uma meio simples, tá? Eu não fiz por substituição. Não fez Eu errado. Não simplifiquei tem como primeiro. resolver isso aí sem substituição. Nossa, quanta conta? Fez tudo isso agora? Meu.
Por isso que eu me Isso. perdi, é que eu simplifiquei e... Ô, louco. Não gostei do que tu fez aqui. Mas também não significa que tá errado. Só fez mais rapidinho, né? Talvez esteja certo. Pô, você fez muito rápido isso, caramba. Você escreve mais rápido que eu digito. Bem, vamos ver. Eu gosto de fazer a coisa passo a passo, né? Então, pra depois, né? A pessoa sai falando, ah, a pessoa não explicou as coisas. A gente ignora isso aqui e chama de U quem tá dentro. 1 mais R ao quadrado. Quem que vai ser o DU? 2R, DR, né? Então eu posso substituir todo mundo que tá ali por U elevado a 1 meio, né? DR, 1 meio aqui, né? Passa pra lá. Beleza? Daí quem que é a integral aqui? Essa integral é muito fácil. Vai ficar 1 meio mais 1, que é 3 meios. 2 terços, porque inverte, né? 1 meio aqui, corta, corta. Vai ficar U na 3 meios sobre 3. Eu obtive isto, por acaso. Ah, tá bom então. Tá certo, parece que tá certo. Só falta... Daí, agora ainda não pode esquecer de jogar os limitantes, né? Que vai de 0 a 2. Só que ele vai no R, né? Tem que substituir isso aqui ainda por 1 mais R ao quadrado. Então, 1 mais R ao quadrado, 3 meios por 3, de 0 a 2. Vai ficar 4, 5. Nossa senhora, vai ficar 5 terços. Só que o 5 ter elevado a 3 meio. Tá doido, velho. Coisa feia. 3 meios. Também obtive isto. E aqui vai ficar menos 1 terço, Menos. né? Caramba. Mas não tá errado. Não tá errado. Agora tem que resolver o resto da integral. Daí o outro ali é só de 0 a 2π. Então vai ficar esse número aí vezes 2π, né? Não precisa nem resolver o resto ali, porque não tem nenhuma função que depende de θ dentro. Então eu não lembro o que a gente estava calculando. Eu chamei de f, eu acho. Vezes 2π. Pronto, tá aí a resposta. Foi que tu chegou também, né? Eu não cheguei, só consegui chegar ao 5 terços, menos 1 levantado a 3 meio. Mas a outra integral era simplesmente fazer de 0 a 2π, certo? Sim, Só que como tu não tem nada que depende de θ, simplesmente vai dar 2π na frente. Né? Porque qual que é a integral de dθ? É simplesmente o θ. Então o θ vai de 2π a 0. Então por isso que vai ficar esse 2π aqui. Percebeu? certo, sim. Se não percebeu, escreva aqui, não tem problema. Agora o que tem a se resolver é de 0 a 2π dθ. Só que, pô, isso aqui sai pra fora, porque é uma constante, vai sobrar só o θ, né? Θ de 0 a 2π com a constante na frente, com esse número na frente. Percebeu, né? Sim, sim. Então tá feito. Meu Deus, só conta gigante, cara. O que é isso? Isso aqui é só uma parte da terceira questão, né? Segunda questão. Nossa, Da segunda. isso é louco, Pereira Funks. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora mandou aqui um bichão feião. Vamos ver. Seja gama, a curva resultante da interseção da superfície S, que é aquele paraboloide, com o plano Z igual a 2. Que isso vai dar uma circunferência. Determine num sentido da sua escolha a integral de linha do campo vetorial vezes esse caminho, sabendo que o campo vetorial é XY0. E aí, problemas para fazer essa? Este eu não... A resposta é zero dessa. Só olhando eu já sei. É zero. É zero. Como é que eu sei? Paraboloide intersecionado por um plano vai dar uma circunferência, concorda comigo? Certo. Certo? Ou tens alguma dúvida? A gente fez o desenho lá, né? Sim, Passa um plano, vai dar uma circunferência. Circunferência, se o Z é 2, né? Raio 2.
que vai ficar, né? Vamos lembrar como era o teu z. Teu z não era x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2? Sim, Então, se o z é 2, vai ficar 4 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, circunferência de raio 2, né? sim, Agora pensa comigo, curva fechada. Uma circunferência é uma curva fechada. certo. E o campo é conservativo. Eu olho para isso aqui e sei que é conservativo, meu Deus. Né? Lembra que a regrinha lá do rotacional era basicamente derivar isso aqui em y e isso aqui em x? Lembro-me. Então vai dar 2 zeros, né? Campo é conservativo. Então a integral fechada, a integral numa curva fechada de um campo conservativo, pelo teorema do campo conservativo, é zero. Tu pode argumentar desse jeito já. Não precisa nem fazer conta. Vou escrever aqui. Se tu fizer isso, tu vai economizar um tempão na prova, o professor vai achar top ainda. Pô, ela sabe tudo os teorema. Se tu quiser fazer a conta, né? Mas a ideia aqui não é fazer essa conta, com certeza. Bem, vamos lá. Fazendo a conta ao lado, percebemos que a curva é fechada. Circunferência de raio 2. Assim, observamos também que pelo rotacional, o campo é zero. Não, vamos escrever assim, que o rotacional do campo vetorial é zero. Isso significa que, sendo ele uma curva C1, é um campo conservativo. E sabemos pelo teorema que integral de linha fechada num campo conservativo é igual a zero. Logo, a resposta de B é zero. Olha só, tá meio grande aqui, né? O Velho Testamento inteiro aqui. Mas acho que tu entendeu a ideia, né? Entendi, sim. Agora, tu quiser fazer isso, faz, mas o que, que vai aparecer? Vai dar, por exemplo, vai dar tipo um seno de 0 a 2π, uma coisa assim que vai dar zero, sabe? Porque aqui o que, que tu teria que fazer, né? Parametrização, como o negócio é uma circunferência, R cosseno θ, R seno θ, né? Daí, derivar a parametrização, multiplicar pela campo, produto escalar pelo campo vetorial parametrizado, integrar de 0 a 2π, provavelmente ali vai dar algum seno, algum cosseno, de 0 a 2π vai dar zero. Beleza? Então é um bom treino aí, caso tu queira, mas é melhor tu usar o teorema. Vamos pro próximo. 3 agora. Ah, meu Deus, tetraedro. Eu não gosto de tetraedro. Ai, que medo. Sabe o que é um tetraedro? Tem 4 lados? Não. Tetra? Deve ser 4. O Brasil era tetra, tinha 4 copas. Então acho que 4 lados. Mas o problema não é esse, né? O problema é como identificar esse bicho aí. Ah, então é um tetraedro tranquilo. Por quê? Porque tetraedro é uma droga de integrar. Mas se tu tem um tetraedro, vamos dizer assim, limitado pelos planos coordenados, né? x0, y0 e z0, e tu tem só um outro plano por cima, a coisa fica mais fácil. O que tá rolando aqui é mais ou menos isso, olha só. O espaço 3D, tá bom? E daí tu vai ter tipo um plano aqui, fechando um tetraedro nos cantinhos. Sacou? Um negócio assim. Isso aí vai ser o nosso tetraedro, tá? Certo. Não é bem assim, porque não tem esse canto aqui. Quando ele fecha tudo mesmo aqui. Ele é meio que de lado, assim, fechando aqui, sacou? Negócio assim. Eu não sei desenhar. Um tetraedro é uma droga de desenhar. Mas tu conhece o GeoGebra? Não, não conheço. Opa, o GeoGebra é o site mais legal que tem. Deixa eu te mostrar aqui. Tu tá com essa prova aí, né? Eu vou precisar que tu me dite essa equação aqui depois. Eu vou abrir o GeoGebra para tu ver aqui. Tô desenhando pro professor. Você é artista, tava passando fome. Então deixa eu arrumar aqui. Então a gente tinha o x igual a zero, que é um... Opa, aqui precisa ser o GeoGebra 3D. GeoGebra 3D, pronto.
Foi assim. Tá. Então x igual a zero o que é? É o plano. É o plano YZ. Y igual a zero, plano XZ. E o plano Z igual a zero, XY. Então, tá bom. Onde que o nosso amiguinho vai ficar? Aqui, né? Aqui nesse quadrantão aqui, ó, no quadrante positivo. Agora eu preciso que tu me dite a equação do plano. Vai lá. 2x mais 3y mais 4z igual a 12. Igual a zero? 12. Ah, 12. Olha só. Tá aqui, ó. Então o tetraedro é esse carinha fechado aqui. Claro que tá uma bagunça, né, de coisa azul aqui. Dá pra trocar as cores, se tu quiser, pra enxergar melhor. Cor. Vou trocar pra vermelhão aqui. Então, ó, esse aqui é o tetraedro, tá vendo? Tipo esse Sim. triângulozão fechado pelos três planos. Tem 4 lados, como tu mesmo falou. Daí, a ideia é o seguinte, né? Como é que a gente pega isso? Se tu perceber bem, né? A parte de baixo é sempre limitada pelo plano z igual a zero, concorda comigo? Sim. Porque tu tá na parte de baixo no plano z igual a zero, é uma das limitações, o próprio enunciado fala, né? E a parte de cima é sempre limitada pelo plano vermelho. Tu nunca passa do plano vermelho para calcular o volume disso, certo? Certo. Nunca vai para cima, tu tá calculando só até aqui. Porque é só até o tetraedro. Muito bem, então as limitações, vamos dizer assim, inferior e superior a gente já tem. Inferior, z igual a zero, superior, equação do plano. O que tu tens que fazer? Isolar o z, daí tu tem uma equação de z do plano. Mas como é uma integral tripla, tu quer calcular o volume, tu precisa das limitações laterais também. Então quem que vai ser a lateral? Vai ser justamente a projeção desse plano no XY, que é uma reta, tá vendo? Isso aqui não dá uma reta? A gente pode até fazer, ó, o seguinte, ó, ferramentas. Interseção de duas superfícies. Agora, se eu clicar direito aqui, ó, essa, ó, aqui, ó, justamente, ó, tá vendo como dá uma reta aqui no plano XY? Sim. Essa vai ser a nossa limitação lateral. Então, tu vai até a interseção do plano com o plano z igual a zero. Então, tu vai de zero até isso, né? Porque tu vai aqui do chãozinho, né, do eixo y até isso. E, para finalizar, a limitação na horizontal vai ser de zero até a interseção dessa reta com o eixo igual com o eixo y, que vai ser por aqui, onde eu estou passando o mouse. Como é que tu encontra essa interseção? De novo, jogando na fórmula. Ok? Então, eu vou dizer para ti. O tetraedro, desse jeito, né? Cercado pelos planos coordenados, é a figura 3D mais fácil de fazer integral tripla. Então, se cair, agradece. Que poderia ser bem pior, tá? Então, eu vou bater uma foto disso aqui. Apesar de ele ser muito estranhão, né? Vou te mandar lá no zap. Saber de onde veio esse monstrinho. Agora, vamos resolver essa conta. Então, assim, tem coisa que eu digo que é melhor decorar. Então, nesse caso, decora, tá? Beleza? E ele foi até tão simpático que ele deu os vértices aqui. Tu não precisa nem calcular as interseções. Ele já deu aqui. Dá pra calcular se tu quiser, mas ele já deu. E seja essa a face cujos vértices são a face. Tá, beleza, vamos lá. Integral tripla. Então, como eu falei para ti, a limitação superior, né, é do zero, do eixo do plano XY, que é o z igual a zero, até aqui. Que se tu passar para o lado, vai ficar z igual a 12, menos 2x, menos 3y, sobre 4, certo? Certo. Estou isolando o z. Então, vai daquele plano até esse plano. O y vai de zero até isso aqui com o y isolado. Onde? No plano XY. Qual é a característica do plano XY? O valor do z é zero. Então, em outras palavras, a gente pode, ó, cortar o z aqui e isolar o y. Então vai ficar 12 menos 2x dividido por
3. E, finalmente, o x. Onde que é a interseção dessa reta com o plano, o eixo y? Ele já nos disse que é no 6. Sim. A gente pode fazer a conta e descobrir, né? A única coisa que a gente precisa fazer é colocar 0 aqui. Não vai dar 6? Que passa 2x para o outro lado, passa 2 dividindo, vai ficar x igual a 6, né? Sim, fica. Pois é. Então é o que eu tô te falando, ó. Tetraedro é legal, porque todo mundo aqui é 0. E aqui vai ser só tu isolar z, depois y. Depois deixar a interseção. Coisas assim, banais, né? Precisa mudar a coordenada. Né? Poderia ter o caso aqui de fazer uma integral esférica, cilíndrica. Essas aí costumam ser mais complicadas. Alguma dúvida? Não. Então a ideia é essa. Vou até escrever aqui para tu lembrar. Em tetraedro, tente decorar que é só isolar a equação do plano. Foi o que eu fiz aqui. Para cada situação específica. Beleza. Cada situação específica, eu quero dizer a parte em Z, a parte em Y, que é a projeção, e a parte em X, que é só o valor da interseção. Ele está pedindo para esboçar a região. Daí pediu demais para mim, mano. Eu não consigo fazer esse desenho bonito, não. Mas eu já te mandei a foto lá. Agora vamos fazer a B. Vamos fazer a B. Calcule. Ô, louco, bicho. Calcule o teorema de Stokes aqui, é isso mesmo? Calcule o teorema de. Na verdade, ele quer que calcule aqui o fluxo em que o campo é esse. E N representa a normal unitária. Bem, eu acho que tu lembra que isso aí é o teorema de Stokes, né? Certo? Lembro-me. Então, o que o teorema de Stokes nos diz? Que uma integral de superfície pode ser igualada a uma integral de linha, se tu fizer o rotacional do campo. Eu vou abrir o slide aqui onde ele diz tudo isso. Porque eu tô achando que ele quer que a gente resolva isso aí por Stokes. Porque ele não ia colocar essa fórmula aí por nada, entendeu? Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Certo? A integral de superfície do rotacional do campo é igual à integral de linha. Então tu vai poder, se ficar mais fácil, né? Você vai poder argumentar assim. Ó, pelo teorema de Stokes a gente sabe isso que está aqui na tela agora. Então eu vou simplesmente resolver a integral de linha, em vez de resolver o rotacional aqui, a coisa toda. Beleza? Se tu quiser fazer isso aqui, faz, né? Mas não sei se vale a pena. Por quê? Porque como é um tetraedro, tu vai ter 4 lados, como tu mesmo falou, né? Então tu vai ter 4 vetores normais, né? O que não é nem um pouco legal. Em outras palavras, tu teria que resolver 4 integrais. Percebeu? Mais ou menos. Para pensar. Tu tem um tetraedro. Ele tem 4 lados. São 4 Sim, planos, né? Vamos dizer assim, são 4 planos. Os lados deles são planos, certo? certo. Então, os 4 lados são 4 superfícies diferentes. Então, as 4 têm 4 vetores normais diferentes. Tem um vetor normal do plano vermelho, um do plano XY, outro do plano YZ, e assim vai, certo? Certo. Por isso que tu precisaria fazer 4 integrais dessa aqui. Porque tu tem 4 vetores normais diferentes. Daí tu pode estar pensando, mas a gente não precisou fazer isso lá no paraboloide, é verdade. Porque o paraboloide todo era uma superfície só. Ele poderia ser descrito por um vetor normal só. Agora, um tetraedro não dá, porque um tetraedro é composto por 4 planos. 4 planos com 4 vetores normais diferentes. Então, tu tem uma escolha. Ou tu usa o teorema de Stokes e resolve com isso aqui, ou tu vai ter que resolver 4 integrais diferentes, tá bom? Certo. Então, eu acho melhor a gente tentar o teorema de Stokes. O teorema de Stokes te diz que tu pode
reescrever isso aqui como uma integral de linha. Mas qual é a linha, né? Essa é uma pergunta que sempre me incomoda. E nem sempre é tão claro qual é a linha. Eu não sei qual é a linha. Eu, sinceramente, não tô sabendo aqui qual que é a linha. Então, eu acho que deve ser a projeção. Não tem outra linha para ser, né? Putz, caraca. Deve ter muito a ver com o vetor normal. Representa normal unitário exterior a V. Que é V? Ah, tá. É a região toda. É. Normalmente, nesse assunto, tu pega a projeção no plano. A linha é a projeção no plano. Tá bom? Normalmente a linha é a projeção no plano. Que vai ser, então, a equaçãozinha lá do Y. Que é essa aqui. Ó, coisas que tu tem que decorar, tá? Se eu for te mostrar o porquê que é a projeção no plano, eu vou ter que ler todo aquele slide lá. Normalmente é o que eu posso te garantir. Até porque, como é que tu vai resolver uma integral de linha se isso aqui não for uma coisa unidimensional, né? Então tem que ser essa equação, não tem como ser a de 3 dimensões lá. Agora tem que fazer toda a estratégia de fazer o fluxo aqui da parada, né? No caminho da linha. Bem, no caso aqui, qual que é a nossa parametrização, pelo menos nessa primeira linha? Eu posso dizer sempre que é t, e tudo isso aqui no lugar do x, o t. Falando de integral de linha de novo. Em vez de x aqui é t. Certo. Agora eu não posso mentir pra ti, né? Não vai ser só essa, tá? Vai ter 3 integrais. Agora tu que sabe, né? Se tu prefere resolver 4 ou 3, eu prefiro resolver 3. Uma vai ser. Opa, meio grande aqui. Uma vai ser esse caminho azul, só que a projeção não é só o caminho azul, né? A projeção tá aqui também, ó. É esse cara aqui. Então tem esses 2 caminhos, só que se são caminhos muito mais simples, né? Porque essa aqui é a equação, por exemplo, y igual a zero, e essa aqui é a equação x igual a zero. Só aqui que tu tem uma equação meio ruim, né? Que é y igual a 12 menos 2x sobre 3. Então, supostamente, a hora que tu for parametrizar esses caras aqui, vai ficar mais fácil, né? Então, sim, tu vai ter 3 caminhos aqui, tá? Tipo, vai ser pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Caminho fechado. Ah, E se fechado. nós usarmos a fórmula que ele deu para fazer o cálculo, fazíamos o determinante e depois encontrávamos. Não, mas isso aí vai. Como eu tô falando, a gente pode até fazer, mas tu vai ter que fazer um determinante para cada vetor normal. São 4 vetores normais. Não vai ser muito legal, né? Bem, infelizmente, esse campo não é conservativo, né? Porque se fosse, tu já poderia afirmar que, né, que seria zero a resposta. Só que esse campo não é conservativo, certo? Então, ficou ruim aqui, mas fazer o quê, né? Bem, eu tô fazendo desse jeito. Me pareceu ser o mais rápido, só que não tenho certeza. Mas eu tenho quase certeza. O Y, olha só. Então aqui a gente já tem a parametrização, só que tem que derivar ela, né? A derivada dessa parametrização aqui é quem? É um. Nossa, que conta, hein, cara? É o que tem, pô. Infelizmente, assim é o que tem. Não tem escolha boa aqui. Não tem escolha boa. Infelizmente, não tem escolha boa. Tá bom? Essa é a derivada. Lembra que na integral de linha tem que pôr a derivada da parametrização do campo, né? Desculpa, a derivada da parametrização do caminho. Agora, o campo parametrizado, pela mesma lógica, vai ser. Pô, o campo tem zero aqui, né? Então nem vai entrar esse zero. Vai ser essa equação toda aqui. Esse aqui é a linha mais difícil. As outras provavelmente vão dar zero. Por isso que eu acho que esse aqui é o caminho mais rápido. E agora a hora que tu faz a integral, né?
que é basicamente o produto escalar desses caras, vai sobrar quem aqui nesse produto escalar? Vai sobrar só a integral disso aqui, que é uma integral mega simples de resolver, né? Essa integral vai de onde a onde? Bem, se o x é igual a t, a gente sabe que vai de 0 a 6. Lembra que terminava no 6 aqui? Sim, lembro-me. Pois é. Daí tem que resolver essa integral. Depois eu faço isso. Mas aqui tu já vai ter um número. Agora a gente tem que fazer outro caminho. Vamos, por exemplo, fazer esse caminho do x igual a 0 aqui. Então, qual que é a parametrização da reta x igual a 0? Para a reta x igual a 0, o y é livre. Só o x que está fixo como 0. Então, tu pode dizer que, vamos dizer assim, segundo, a parametrização de t vai ser 0 e t. Porque o x é igual a 0 e o y varia. Varia em função de t, certo? A Certo. derivada, então, desse segundo caminho vai ser 0 e 1. Então, o campo também vai mudar agora. O campo era esse carinha aqui. Então, agora o campo, como o y é t, vai ficar só t, 2 e 0, certo? Porque y é t. Certo. Oh, até que vai sair rápido. Meu, o outro ia ser mais ruim, cara. Se ele colocou aquilo é para usar o teorema de Stokes, vai por mim. Eu já tô até imaginando como seria aquilo lá. Nossa, encontrar um monte de módulo de vetor de 4 vetores normais não é legal. Beleza, então a integral aqui, o y, né? A gente já viu no enunciado que o y, ele falou aqui, vai de 0 a 4. Então eu vou pôr aqui de 0 a 4. Daí o produto escalar é quem? É isso vezes isso. Então vai sobrar só 2, né? Vai ficar igual a integral de 0 a 4 do 2 dt. Mais uma integral ridícula de fazer. E agora vamos para o terceiro caminho. O caminho onde aqui a gente estava com x igual a 0, né? Então o outro caminho é o y igual a 0. Qual que é a equação do caminho do y igual a 0? Chuta. T e 0. 0. Certo? Então, a derivada vai ficar 1 e 0. Então, a parametrização do campo, se o y é sempre 0, olha só que parametrização mais maravilhosa. Gosto assim, quando tem um monte de números. E aqui nós estamos no x, né? O x varia de 0 a 6. De novo. 0 a 6. E o produto escalar aqui vai ser quem? Esse com aquele. Olha só, vai dar 0 aqui o produto escalar, né? Então essa integral já deu 0. Então, é somar esse 0 aqui, né? No fim das contas, a resposta, vamos por R de resposta aqui, vai ser somar essa integral, muito simples de resolver, muito simples. O ruim é tu ter, vamos dizer assim, confiança no que tu tá fazendo, né? Eu tenho plena confiança no que eu tô fazendo aqui. Mas talvez se fosse na hora da prova eu estaria um pouco tenso. Porque é uma contona, né? É só tu resolver isso aqui e pronto, tu chegou na resposta. Beleza? Teorema de Stokes. Esse é o teorema de Stokes. Podemos resolver. Resolver o que? Essa integralzinha aqui? Sim. Resolve aí, por favor. Quando tu tem um número mais outra coisa, tu pode fazer duas integrais diferentes, né? Então, Certo. vai ficar, uma primeira integral vai ficar 4, porque 12 dividido por 3 é 4, 0,6 dt. A outra vai ficar menos 2 terços. Já estou fazendo aqui o comecinho pra você, tá? Aí aqui é só tu, já estou fazendo tudo, é só tu jogar pro gol. Pronto, tá quase feito. Agora que chegar na resposta me fala, tá?
12. Tudo isso dá 12? Acho que sim. Menos 12. Menos 12, peraí. Chegando, conclui aí pra mim, tá? Ai. Né, já pensou fazer tudo isso que eu fiz aqui errado nesse final? Daí é pra acabar, né? Deu 12 mesmo? Eu estou a certificar-me. Ah, sem pressa, sem pressa. Ô, mulher, me traz outro copo aí. Menos 12. Poxa, tava aberto o áudio aqui, eu treinando minha voz. Não faz Minha mal. voz, ela fica muito ruim quando eu dou aula assim, que eu falo muito, deixa eu passar um negócio na garganta. Deu menos 12. Note que esse sinal não importa muito, né? Porque ele depende do caminho, vamos dizer assim, do sentido que você está fazendo o giro, né? Se estivesse fazendo sentido no outro giro, seria mais 12. Entende o que eu quero dizer? A gente fez aqui, lembra? As setinhas, lembra? Aqui, ó. Lembro, sim. Isso. Se tivesse feito as setinhas na outra direção, teria dado positivo. Então, o sinal pouco importa. Beleza. Então tá aí. Que conta horrível. Será que tem mais alguma coisa para fazer dela? Acho que não. Não, tem agora o 4. Tem a 4, isso. Vamos lá. Nossa, que é isso? Você é louco. Muito grande essas contas. Não sei nem como eu tô conseguindo fazer todas elas. Costuma ser meio difícil essas coisas. Considera a região. Olha só o que nós temos aqui. Isso é um cilindro, tá bom? Porque é uma circunferência 3D, é um cilindro. Por causa do Z, né? Como não aparece o Z, exatamente. Se tivesse o Z quadrado aí seria uma esfera. Não, não Z. aparece Y, isso Oi? aparece o Z. Ah, é verdade. Bem observado. Então é um cilindro que corre no eixo Y. Ele é infinito no eixo Y. Certo. Nós queremos para z maior que zero, ou seja, nós queremos só metade desse cilindro. E cortado de 0 a 3 em Y. Tá bom? É um meio cilindro. É tipo um bolo. Não sei se. Que aqui a gente tem uns bolos que a gente corta o cilindro no meio, assim. Tô falando besteira, tô pensando em bolo. Mas vai ser tipo uma calha. Não sei, aqui no Brasil a gente tem uns telhados meio esquisitos, assim. Um negócio assim. Só que isso aqui é um cilindro, tá? É metade, na verdade. É metade de um círculo. Era pra ele ser um cilindro completo. Mas é só metade. Porque cortou aqui, ó. Só no Z maior que zero. Tá bom. Agora, o que ele quer? Utiliza normal exterior a V nos cálculos a efetuar. Aqui não tem jeito. Bem, eu já fiz a A, né? Agora tu faz a B. Não, tô brincando. O que acontece aqui? Só tem que deixar algumas coisas claras, né? Que aqui pode ser o nosso primeiro amiguinho, né? Esse, como eu falei, esse Y é infinito, esse X é infinito. Esse cilindro é infinito em Y, então ele continuaria aqui, né? Mas ele parou num determinado lugar. Onde?
igual a 3. Ele parou aqui também no y igual a 0. Que é o eixo y. Ele é cortado pela metade em z. E só é z positivo. Então aqui é z. E o x não, né? O x é total. Total para o raio dele, que é 3. Concorda comigo? Então aqui é 3. E o raio é 3. Certo. E aqui também é 3. Beleza. Acho que dá pra acreditar, né? Que isso aí é um cilindro. Meu desenho tá horrível, mas se tu quiser um desenho bonito, eu recomendo que tu use lá o GeoGebra. O GeoGebra, isso. Tá bem. O GeoGebra faz bem bonitinho. A está feita. Agora vamos para B. Utilizando a definição, calcule o fluxo de F através da fronteira. Ai, 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 ai. Ai, 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 É ai, só ai, ai. seguirmos a fórmula, né? A fórmula? Qual fórmula? Do fluxo. Existe uma fórmula? Qual que é? Que é a integral dupla em R do fluxo. A integral é o fluxo. Sim. Então ele está pedindo para tu integrar. O problema, o grande problema aqui, é o seguinte. Essa coisa ela tem um baita de um fluxo. Porque passa coisas por toda ela, né? Quero dizer, vai passar pelo canto aqui, vai ter fluxo aqui, aqui nos lados, aqui. Aqui embaixo também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque aquelas contas, elas nos dão todo o fluxo da superfície, todo ele. Só que tu quer o fluxo só da parte de baixo ali, só em z igual a 0, que é um retângulo. Tu quer o fluxo só daquela partezinha ali de baixo. Quando tu faz, por exemplo, o teorema de Stokes, ele também calcula o fluxo. Só que ele calcula o fluxo da linha lá. A integral, o teorema da divergência, conhece o teorema da divergência, ele também calcula o fluxo. Só que, o que acontece, né? Não é para usar o teorema da divergência, né? Mas se por acaso tu utilizasse o teorema da divergência, tu calcularia todo aquele fluxo que eu acabei de desenhar com aquelas retas vermelhas. Todo ele. Então por isso que eu acho que depois ele vai pedir isso. Deixa eu ver aqui o resto da pergunta. E utiliza normal exterior a V. Pô, será que tu não ia poder utilizar o teorema da divergência na 4? Se não puder utilizar o teorema da divergência na C, vai ficar o dia todo fazendo. Será que não pode? C é o teorema da divergência. Assim, o teorema da divergência resolve a C. O problema é que pelo enunciado eu achei que não pode. Por causa desse negócio aqui, ó. Não sei se com isso ele quer dizer que eu sou obrigado a resolver uma integral de superfície. Mas se isso aí é só frescura, então a gente deixa pra lá. A gente faz pela integral da superfície a C. Ah, desculpa, o teorema da divergência C. Mas a B, eu acho que vai ter que fazer... Meu Deus, como é que faz a B? Eu sei fazer a B. Olha só. Vamos escrever a equaçãozinha da integral de superfície. Então, o fluxo é a integral de superfície do teu campo parametrizado vezes a normal, né? O vetor normal normalizado. Produto escalar, né? ds. Tudo bem? Sim. Aí tudo bem, né? O fluxo é isso. Então agora tem que normalizar isso aí. O problema é, normalizar esse cilindro não é tão simpático. Mas tu tem que se ater ao que o problema está pedindo. Ele quer saber o fluxo só na parte de baixo, na B. Só aqui, certo? No retângulo. Não é exatamente isso, mas ele quer saber o fluxo que acontece aqui nessa superfície, que é um plano. Isso aqui é um plano.
Z igual a zero é um plano. Não é mesmo? Sim. Então tá bom, ó. Foca nisso. Porque o negócio é o seguinte. Apesar de teres um cilindro aqui, a gente vai se preocupar apenas com o plano aqui de baixo. Apenas com o plano XY. Porque ele é a superfície onde a gente está calculando o problema. Não é o cilindro como um todo. Se ele quisesse, através de todo o cilindro, que é o que pede nascer, tu ia ter que fazer todas as superfícies aqui que compõem esse objeto que tu tá vendo. Mas ele tá pedindo só no plano Z0. Então ele tá querendo só nessa parte de baixo aqui. Alguma dúvida? Não, não. Tá bom. Então qual que é o vetor normal aqui dessa nossa superfície vermelha, desse nosso plano? Sabe calcular esse vetor? Menos 3. Bem, não sei se eu percebi muito bem, mas o X está entre menos 3 e 3? Sim, mas isso não importa. O que importa é o seguinte: esse negócio vermelho aqui, que compõe, que a gente está querendo calcular o fluxo, está no plano Z igual a zero, certo? Sim. Então a superfície é o plano Z igual a zero. Portanto, a gente tem que pensar qual é o vetor normal ao plano Z igual a zero. É isso que vai entrar na nossa conta. O vetor Ah, normal ao plano Z igual a zero é simplesmente o vetor 001. Acabou. Em, 001 ou 00 menos 1? em especial 00 menos 1, é o que eu ia falar. Porque tá para baixo, né? Sim. Então só deixa eu escrever um pouco do que eu falei aqui para tu lembrar depois. Apesar de que tá na gravação também. Problema B. Deixa claro, temos o fluxo apenas na parte onde está o plano Z igual a zero. Sendo assim, a nossa superfície é o plano Z igual a zero. Ou seja, o vetor normal deve ser tirado desse plano. Portanto, é simplesmente aquele ali que eu falei. É o menos 1. Menos um, isso. Tá bom. E agora, a gente tem que parametrizar o campo. E aqui, como é que fica? Bem, o plano que a gente tem é o plano Z igual a zero. A parametrização do campo vetorial sempre se dá por meio da parametrização da superfície. Então, qual é a nossa superfície aqui? Se superfície é sempre dado em termos de U e V, né? A gente pode pensar que o U e V é o X e o Y. Então vai ficar 0, 0 e Z igual a zero. Não, não, o X e o Y é livre. O U e o V é livre. É que tu tem que pensar assim, né? O plano, esse plano Z igual a zero, tá? Sim. Por exemplo, ele tem vários pontos de X e Y com vários valores diferentes, né? Mas o Z é sempre zero, certo? Qualquer Certo. ponto dentro desse plano é x, y e um z igual a zero. Portanto, a parametrização dessa superfície aqui vai ser simplesmente, eu posso até deixar x, y se eu quiser. X, y e zero. Tá confiando nessa minha parametrização, entendeu ela? Estou. Então tá bom. Lá em geometria analítica a gente aprende a parametrizar plano, né? A equação parametrizada do plano, que vai precisar de dois vetores diretores, né? No caso aqui seria justamente os vetores da base canônica, o x e o i e o j. Então vai ficar assim mesmo. Com isso em mente, continuemos. Como que vai ficar a nossa função? Onde tem z vai ficar zero, certo? Certo. Então aqui é zero, aqui é 2y e aqui é zero. Ô, coisa boa. Assim eu gosto, assim eu gosto. Olha só que campo lindo de trabalhar. Dá até uma emoção olhar para esse campo.
Pronto, então agora a gente pega essa função, X é zero. x é zero. Não, não, x não é zero. O x é livre, o problema é que o z é zero. Isso aqui é Tá um z, bem. né? Sim, percebi. Daí, por isso que vai ficar desse jeito. Então agora, vamos fazer as substituições. Como que é a tua prova mesmo? Sexta-feira. Você sabe que você tá vendo 180 horas de aula em 5, né? Porque, 180. porque, por exemplo, lá no Brasil, pelo menos, cálculo 1, 2 e 3, que é o que a gente viu, são umas 180 horas de aula. Sem contar as horas de estudo e tal, né? Só em sala. Em sala são 180 horas. É que nem um político que tinha no Brasil, chamado de Juscelino Kubitschek, ele queria fazer 50 anos em 5. Daí o cara gastou tanto dinheiro que ele pegava tijolo de um lugar e mandava para um outro que ficava a 1.000 quilômetros de distância os tijolos a avião. Então pensa o custo, levar tijolo a avião. Desgraçado, né? Destruiu o país. Estamos 50 anos aí pagando a inflação que ele gerou. De toda forma. Eu Agora, posso dizer, aqui diga. no meu N, não seria o meu zero, zero e menos um? Ah, verdade. Copiei errado, copiei errado. Você tá certa. E atenta. Isso aí, parabéns. Nham, nham, nham. Fluxo é zero. Né? Porque deu todo mundo zero aqui. Beleza? Zero. Então é zero. Sim, Assim eu gosto. eu também. É. Beleza, deu zero. Agora vamos ler a pergunta C. Tudo bem, né? Porque, veja, é uma coisa que demanda do campo, né? O campo é todo esquisito, então pode ser que dê zero. Não tem segredo nenhum. Agora vamos ver a questão C. Calcule o fluxo de F através de todas as fronteiras. Todas as fronteiras. E aí? Bem, quando a gente quer calcular uma figura dessa, assim, todas as fronteiras, né, nota que essa figura aqui, ela não é uma figura legal. Por que ela não é legal, né? Porque, como eu posso dizer aqui? Eu não sei se eu posso dizer isso, mas é que ela tem, vamos dizer assim, ela tem a parte de baixo aqui, que a gente já calculou o fluxo, né? Ela tem a parte de cima também, né? Vai ter fluxo aqui na sua lateral. Só que eu não sei se a gente pode considerar aqui, eu acho que a gente tem que considerar o fluxo aqui também, porque ninguém está dizendo que não tem campo ali. Até como a gente vai fazer a lei de Gauss na física, tem que considerar as laterais. Então a gente vai ter o quê? Mais três superfícies, né? Porque tem esse plano aqui e o cilindro. Então tem duas opções. Ou a gente faz essas mais três integrais de superfície. Eu não estou muito afim de fazer mais três integrais de superfície. Ou a gente utiliza o teorema da divergência. Talvez o teorema da divergência facilite a nossa vida. Sim, Porque eu acho que eu sei calcular o volume disso. O teorema da divergência é basicamente tu resolver uma integral tripla. Integral de volume, né? exato. Resolvendo o divergente do campo vetorial. E o divergente do campo vetorial é muito simples, né? Tu chegou a tentar fazer essa questão? Esta não. Então o negócio é o seguinte, não sei se tu não chegou porque faltou tempo e tal, mas como a gente quer o fluxo de toda a figura, nós podemos utilizar o teorema da divergência. Percebemos que o objeto tem quatro superfícies, é formado por quatro superfícies. Dois planos laterais, cilindro e parte de baixo. Ou seja, faltaria-nos, nos faltaria calcular mais três integrais de superfície. Portanto, parece mais interessante fazer o teorema da divergência, que calcula tudo isso de uma vez só.
Esse é o bonito do teorema da divergência. Tá bom? E o teorema da divergência nos diz o seguinte, né? Que a integral de superfície num campo parametrizado aqui, né? De um n ds é igual à integral de volume do divergente do campo dv. Então a gente precisa fazer o divergente do campo. E aí, tu sabe qual que é o divergente desse campo? Nós íamos usar estas coordenadas, foram dadas. O fluxo. Divergente é nessas coordenadas mesmo, não precisa parametrizar nada. Divergente é tu derivar o primeiro em x, o segundo em y, o terceiro em z e somar. Isto vai dar 6. É? Mas como vai dar 6? Não tem número aqui para dar 6? Não vamos somar. Se nós formos derivar em x, isto fica menos 2z. Em Isso. y isto fica 2. Depois em z isto fica 4. E 4 mais depois 2z, né? mais 2. Ou mais 2z. Mais 2z, sim. 4 mais 2z, porque o z está ao quadrado. Pronto, então esse é o divergente. Só isso. Não vamos jogar nenhum valor ainda. Sim, mas Porque a isto gente... depois tem o menos 2z mais 2z. Corta, fica. Ah, que coisa linda! Não tinha visto. Coisa linda. Agora ficou ainda mais legal. Nossa senhora, que sim. Porque daí, né, a gente já vai ter o 6, que tu percebeu, dv. Bem, o 6 vai para fora, é claro. Vai ficar o volume, então, do bicho ali. Qual que é o volume desse bicho? O volume desse bicho, não sei. Qual que é o volume desse cilindro aí? Porque é um cilindro, né? A gente sabe qual que é a equação do volume de um cilindro. A gente aprende lá no secundário. O volume de um cilindro é πr quadrado L. Sobre 2. Não, πr quadrado L. Claro, sobre 2 porque é metade, né? Sim. Aqui vai ter que ser sobre 2 porque é metade. Beleza? Cilindro é tipo a circunferência, que é πr quadrado, vezes o comprimento do cilindro, que é L. Tá bem. Então tu não precisa nem integrar. Olha só que maravilha. Sim, não precisa. Não precisa, porque tu sabe qual é o volume de um cilindro. E da metade dele tu também sabe. Então se tu fez um bom desenho, né, já ajuda. E o raio é 3, como a gente já conversou, e o L é o comprimento Y ali, né, que ele falou que Também também é 3. vai de 0 a 3, exatamente. Então L é 3, o R é 3. Então vai ficar, vou colocar aqui fluxo total, né? Vai ficar π vezes 3 ao quadrado, vezes 3, dividido por 2, vai ficar 27π dividido por 2. Nossa, aí sim. Pronto. Ah, claro, faltou o 6, né? Tudo isso aqui vezes 6 ainda por cima. Daí Isto vai ficar 3 ainda em cima, vai ficar 27 vezes 3, né? Corta ali o 6, vai ficar 3. Vai ficar 81. sim. 81 pi. Nossa, mais bonito impossível. E aí, entendeu o que rolou? Entendi, sim. Que bom, que bom. Agora poderia ter uma pergunta bem curiosa. Ele poderia perguntar o seguinte: qual foi o fluxo em todas as partes, tirando a base ali? Saberia dizer? Ignora só o z igual a zero, aquilo que a gente calculou primeiro. Qual foi o fluxo em todo o resto? Qual foi o fluxo? É. Lembra que deu zero aqui a parte de baixo? Sim, lembro. Então o fluxo final foi. O fluxo de todo o resto, ou seja, do cilindro e das partes laterais, é justamente 81 π. A parte de baixo não colaborou em nada com o fluxo. Só tem fluxo nesses outros lados, aí nas duas laterais e no cilindro. Isso pode acontecer às vezes, tá? Ele pode, tipo, pedir para tu encontrar. Ele poderia ter pedido para tu encontrar, calcule então o fluxo no cilindro e nas laterais. Daí tu vai pensar, nossa, vou ter que fazer 3 integrais de superfície? Não.
Não precisa. Tu pode fazer o teorema da divergência para encontrar o fluxo em tudo, ok? E depois tu faz só a parte de baixo pela integral de superfície normal. E daí tu pode dizer que o fluxo de tudo, ou melhor, o fluxo do que tu quer, né? Que seria esses verdes, tipo numa pergunta hipotética, né? Seria o fluxo de tudo que tu faz pelo teorema da divergência, menos o fluxo do vermelho. Entendeu? Certo. Que é zero, então isso não tem. Aqui Tá. seria zero. Num outro problema, digamos que fosse, sei lá, 7π. Digamos que fosse 7π. Qual seria o fluxo verde? Seria 81π menos 7π. Menos 7π. Exatamente. Isso é importante, sabe? Porque existe também, né, um teorema importante aí, que é um de conservação também, que te diz que quando tu tens uma superfície fechada e um campo uniforme, né, um campo conservativo, o fluxo é zero. Ok? Isso é bem importante saber para tu poder argumentar na hora da prova. Deixa eu escrever aqui. Outra questão. Se tu tens uma superfície fechada, por exemplo, uma esfera, tens um campo conservativo, né? Ou seja, um campo uniforme, olha o que acontece. O que entra de um lado é o que sai do outro. Sempre. Se fosse um cubo, tu também veria a mesma coisa. O que entra de um lado sai do outro. Qualquer superfície fechada é assim que funciona. Que entrou aqui. Se for um campo conservativo, se for um campo uniforme. Então, se tu fosse calcular o fluxo total de uma superfície fechada, tem que ser zero. Ok? Isso é um teorema bem importante do cálculo vetorial também. Numa superfície fechada, o fluxo do campo vetorial conservativo é zero. O que entra é o que sai. Show? Tudo bem? Certo. Certo. Nós, para o exame, temos que levar um formulário. Bem, com estas matérias todas. Bastante E, coisa, né? sim, temos que levar formulário. Eu acho que colocar os teoremas e, bem, Eu acho que recomendaria que você reolhasse tudo que a gente fez e as partes que eu escrevi algo, eu escrevi porque eu achei que era importante tu saber, assim. Então, certo. são detalhes, né? Lá naqueles slides que eu te mandei, nos slides, vai ter algumas coisas bem específicas em quadros, assim. Tipo o teorema da divergência de Stokes, de Green, aquela coisa sobre o campo quando o x e o y são livres, né? O campo C1, onde o Sim, vetor normal é sempre ao quadrado, né? Coisas que é bom tu decorar. Porque, pelo amor de Deus, tu não pode perder o tempo fazendo aquela matriz. Não dá para fazer aquilo na prova. certo. Não tá errado fazer. Tu fez certo no teu caderno, só que é muito tempo gasto né, desnecessário. Se tu lembrar que o vetor normal é sempre a raiz quadrada de 1, mas derivada em x e em y da parametrização. Show. Coisas que tu pode colocar no teu formulário, tá? Mas eu recomendaria o seguinte, faz o teu formulário, daí me manda uma foto, né, depois que tu fizer, e eu te digo se falta alguma coisa. Pode ser? Tá bem, sim, Eu acho que isso pode. vai ajudar bastante. Sim. Então tá bom, poxa, deu pra ver que você melhorou bastante de ontem pra hoje, tá estudando bem, tenho certeza que vai bem na prova, tá? Só continua nesse foco aí, vai dar tudo certo. Tá bem, obrigada. Eu que agradeço, não esquece de me avaliar lá depois. E eu tenho que voltar a tentar. Tchau, Tchau, valeu! tchau.